Olá, amores! Boa noite! Tudo bom? Tudo bom com você? Enquanto o Instagram avisa que eu estou ao vivo, olha aqui minha colinha, tá vendo, gente? Essa live, o tema dessa live é casado com a mãe, o filhinho da mamãe. Você já viu? Já ouviu essa expressão? Depois você escreve aqui para mim, se você estiver aqui agora, entrando, ou se você assistir no gravado. Esse tema eu escolhi essa semana, porque eu percebi... Oi, Rose! Tudo bom, querida? Eu fui olhar lá no conteúdo do meu canal, um dos meus canais no YouTube, e eu vi na contagem que esse assunto é o assunto mais visto lá no meu canal. Esse tema, casado com a mãe. Aí eu falei, vou fazer uma live no Instagram, né? Porque esse conteúdo tem no YouTube. E esse assunto, eu recebo muita pergunta. Então, eu resolvi fazer a live por isso, tá? Então, se você estiver comigo aqui, seja bem-vindo. Se você estiver assistindo no gravado também, compartilhe, você que está entrando, compartilhe com outras pessoas, porque aprendizado e informação, gente, é ouro. É ouro. Concorda? Então, o tema é esse, filhinho da mamãe. Eu vou estar sempre olhando para minha cola, tá? Porque é muita coisa, eu sou bem metódica. Sou bem metódica, gente. Minha cabeça, meu raciocínio funciona assim, ó. Tem que ser tudo organizado, entende? Ok, então três tipos de pessoas podem assistir essa live. Ou você que é mãe, principalmente mãe de menino, e eu já vou adiantando que na próxima terça-feira eu vou fazer uma live sobre a filhinha do papai. Você que é mãe, você que é um filhinho da mamãe, você que... o filhinho da mamãe e para você, mulher, que tá cansada, sabe, de se decepcionar, tá cansada de tentar de novo, mais uma vez, mais um relacionamento, sabe? E começa mais um namoro, e aquela energia toda que gasta, aquela expectativa toda. E do nada, quando você menos espera, você escuta, vamos terminar. Né? E é um sofrimento muito grande. Então, seja qual for a categoria que você tiver incluído, assista essa live. Preferência com papel e caneta para você anotar as dúvidas, o que faltou, para você me perguntar no privado, certo? Ok, daqui a pouco eu vou mostrar a você quais são as perguntas que eu recebi, que eu botei na caixinha de perguntas lá no Story. Vou dizer quais são as perguntas. Vou me apresentar agora, quem sou eu? Eu sou Rosane Lago, sou mentora de autoestima, ajudo você a elevar sua autoestima, mas no nível profundo, não somente através dos hábitos de autoestima, não. Tudo na visão sistêmica é profundo. Tudo na visão sistêmica é aquilo que explica por que a gente age como age. Por que a gente faz determinadas escolhas e depois a gente vê que aquela escolha nos fez sofrer. Por quê? Né? Então, eu ajudo você a transformar o trauma em uma lição rica para que você consiga sair do passado para o presente, para poder construir um futuro, certo? Meu WhatsApp está no link da bio, é só você clicar que você entra em contato comigo, certo? O Instagram ainda está informando ainda que eu estou ao vivo. Tomar uma aguinha. O que mais que eu escrevi aqui? Enquanto isso, eu vou ler quais foram as perguntas que eu recebi no Story, na caixinha, tá? Preste atenção. Essas perguntas eu vou responder mais tarde. Eu recebi essa pergunta.
De uma mãe. Olha a pergunta que eu recebi de uma mãe. Por que temos a necessidade de estar sempre por perto para proteger um filho adulto? Olha que pergunta interessante. Outra pergunta foi: filhinho da mamãe é quando o homem é muito apegado à sua mãe? Outra pergunta foi: como identificar? Quais são as características do filhinho da mamãe? O que fazer para mudá-lo? Qual é a solução para resolver? Essa questão tem cura? Quais são os sinais que eu posso ver antes de me relacionar com o filhinho da mamãe? Olha, gente, só pergunta boa que eu recebi de você que me segue. Qual mais pergunta? Aqui. Se a culpa é da mãe que o criou, como nós podemos criar homens que criem um relacionamento saudável com a nova família? Outra pergunta foi: será que o filhinho da mamãe é culpa de quem o educou ou é da personalidade de cada um? E mais uma pergunta: a mãe pode prejudicar seu filho adulto a se posicionar, não ter confiança, sentindo medo por ter sido super protegido? Essas perguntas eu vou responder daqui a pouco, certo? Enquanto isso, me ajude a compartilhar. Vou mandar aqui aviãozinho. Para algumas pessoas. Eu envio daqui e você envia daí. Combinado? Tô mandando para um monte de gente. Pronto, acho que agora dá pra gente continuar. Tô mandando para vocês que me fizeram perguntas, que me enviaram as perguntas. Muita gente querida aqui. Nossa, muita gente querida. Ok. Pronto. Mandei. Bem-vindas, queridas. Todo mundo seja muito bem-vindo, tá? Parabéns por ter escolhido esse assunto. O assunto, vou repetir, tá? Para quem entrou agora, é o homem, o conceito filhinho da mamãe ou casado com a mãe, tá? Então, eu vou começar. Já me apresentei, já disse a você que eu sou terapeuta sistêmica, que eu ajudo você a sair dos traumas do passado para poder construir sua vida e construir um futuro, tá? Então, quais são as características do homem casado com a mãe? O que é isso? O que é isso, Ru? Filhinho da mamãe, tá? Então, a primeira coisa importante que eu tenho a dizer a você é o seguinte: o que não é filhinho da mamãe? O que não é? Oi, Gardênia! Não é. O filhinho da mamãe não é um termo pejorativo que nasce de uma crítica. Não é, tá? Esse termo se refere a uma dinâmica, um movimento, uma maneira de se relacionar entre a mãe e o seu filho. Uma maneira de se relacionar. Então, é um termo, é um conceito do pensamento sistêmico. Não é um termo pejorativo. Ale Yoga, bem-vinda. Certo? Então, ele se refere, esse termo define uma maneira de se relacionar no inconsciente entre o filho e sua mãe,
tá? Na visão sistêmica, tudo é mais embaixo, porque é inconsciente, certo? Nada é tão consciente. Por isso que a gente faz essas lives, para ajudar você a despertar, entender os seus processos, para ajudar você a parar de se culpar por conta dos relacionamentos falidos. Eu sei que além de dor e sofrimento traz muita culpa. A gente que é mulher se culpa demais, né? Onde foi que eu errei? E fica remoendo a situação 1000 vezes. Pode parar com isso. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. E esse porquê está aqui, ó. Nós somos energia. Tudo no universo é energia. E é isso que o pensamento sistêmico esclarece para nós de forma muito rica, certo? Eu já sugeri no começo da live, pegue papel e caneta para você anotar o que eu vou dizendo, e dúvidas que você tiver, você me pergunta depois no privado, tá? Meu WhatsApp tá no link da bio. As características do filhinho da mamãe. Bom, a característica principal é a indisponibilidade. É aquele homem, e claro que aí eu vou falar dos... Cada caso é um caso, certo? Mas por trás o que a gente vê comum a todos é a indisponibilidade, certo? Além dele ser um sedutor, ele é indisponível. Ele troca de parceiras com quem troca de roupa, com a maior facilidade. Existe o indisponível solteiro e o indisponível casado. Existem as duas possibilidades. O solteiro, ele não assume a mulher. A mulher com quem ele se relaciona não é a prioridade dele. E aí você imagina as 1000 desculpas que podem acontecer. Ele não lhe prioriza e você se sente rejeitada, você se sente desprezada. Porque uma hora ele foi encantador, ele disse coisas para lhe agradar, mas na hora que você espera, sabe, que você quer se programar, ele escorrega, ele desaparece, ele não lhe prioriza. Outro exemplo, vocês estão juntos há 6 meses, vocês estão ficando, estão namorando há 6 meses, só que nesses 6 meses ele não lhe apresentou a ninguém da família dele. Não fez nenhuma menção sobre a sua companhia na rede social, nada. Você não conhece ninguém da família dele. Depois de 6 meses de namoro, de relacionamento, simplesmente ele fica em silêncio. Ele não lhe assume. Trai, é aquele homem que trai, que troca, que termina os namoros do nada, termina. Do nada. Quando não some, né? É encantador, sabe agradar a mulher, sabe o que dizer. E ela, que vem com toda a sua carência, ela se apaixona. Né? Esse é o indisponível solteiro. O casado, porque você pode perguntar assim, Ru, se ele é indisponível, por que ele se casa? Pergunta boa. Gorete, lindona. Beijo. Se ele é indisponível, por que ele se casou? Por N motivos. Por exemplo, ele se casou por pressão da família. Ele se casou porque a família era conhecida e fez pressão e ele casou. E ele engravidou a namorada, a ficante, e a família ficou sabendo, e a família era tradicional, enfim, a família forçou e ele casou. Não é um movimento espontâneo desse homem, não é uma iniciativa desse homem se casar, entende? Ele casou por outros motivos. E aí, esse indisponível casado, ele se torna dependente da esposa. Ele é um dependente emocional da mulher dele.
da parceira dele. Ele não tem iniciativa. Gente, quem tiver pergunta, escreve aqui que eu leio e respondo, tá? Ok. Agora eu vou explicar a você como acontece essa dinâmica inconsciente. Porque isso, gente, é inconsciente, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui a mãe com seu filho pequeno. A mãe tomando conta e cuidando do seu filho pequeno. Passou um tempo, esse filho cresceu. Digamos que ele virou adolescente. Tá só ele aqui, a mãe e o filho. Passa um tempo. Continua a mãe e o filho. Nessas 3 situações, quem está faltando aqui? Vou esperar você escrever. Quem está faltando aqui? Aqui tem uma mãe, aqui tem um filho. Quem está faltando? Tá faltando alguém. Oi, Nico. Tá faltando alguém aqui. Quem tá faltando, gente? Vou esperar você escrever. Não quero dizer, quero que você escreva aqui. Ana, Meire, Ale Yoga, Gardênia, Sandra, Rose. Tem uma mãe aqui e tem um filho. Quem está faltando? Aí, Ale Yoga, muito bem. Está faltando o pai, gente. Está faltando um pai. Todo excesso esconde uma falta. Onde tem excesso de mãe, tem falta de pai. Essa é a dinâmica inconsciente. O pai, aqui, nessa situação, está totalmente excluído. Esse filho, nem desde criança, esse filho não teve acesso ao pai. Esse filho não teve permissão dessa mãe para ir para o pai, para perto do pai, para receber a força do pai. Esse filho não teve permissão. E quem foi que impediu o Ru? A mãe. A nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento. A nossa mãe é quem nos apresenta o resto do mundo. Inclusive, é a nossa mãe quem nos apresenta ao pai. Se essa mãe impede que esse filho vá ao pai, esse filho cresce na esfera feminina e ele não recebe o masculino. Lembre, meninos crescem com homens. E aqui, esse movimento aqui de separação aconteceu não necessariamente na casa. Não é necessário que o pai foi embora e abandonou a mãe. Não, pode ter crescido a família toda junta. Mas essa mãe pediu que esse menino chegasse ao pai. Porque ela o criticava. Tudo isso é dinâmica inconsciente. É aquilo que é sutil. Tinha uma crítica aqui muito grande em relação a esse marido, a esse companheiro. Esse menino percebeu. E essa mãe colocou o filho no lugar do pai. A questão foi assim que esse menino cresceu. Com excesso de mãe e sem a força do pai. O pai, na visão sistêmica, o pai simboliza o mundo. Da porta para fora. Tudo que é conquista vem da força do pai. Lembra? Pai e mãe são o nosso portal para a vida, para a existência. Nós somos metade mamãe, metade papai. Porque a nossa vida, a gente chegou aqui nessa existência através deles dois. Então, esse menino cresce colado aqui na mãe. Energeticamente falando, ele não tem força. 2 coisas ele não recebe quando ele está assim. Ele não recebe força
para conquistar e ele não recebe limites. Ele não recebe limites e isso é muito importante você entender. Por quê? Porque por não conhecer limites, porque a mãe, o feminino, não deu limite. O limite é dado pelo pai. Por não conhecer limites, esse menino se torna um homem e ele pode assumir comportamentos de risco. Comportamentos de risco, de vício, de má companhia. Por quê? Porque inconscientemente ele está buscando o limite. Inconscientemente esse menino está buscando o seu pai. Entende como é sério? Deixa eu ler aqui. Conheço o caso de o filho procurar o pai e o mesmo rejeita. Sim, Meire. De novo, vou repetir. O que eu estou falando acontece no inconsciente, certo? Esse filho que foi atrás do pai e o pai o rejeitou, essa dinâmica aqui, ó, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. É a ponta do novelo cheio de nós. Entende? Esse pai que o rejeitou já tinha problema com o pai dele, com o avô dele. Essa mãe que rejeitou esse homem também já tem problema com a ancestralidade dela. Não, esse problema não começa com essa mãe, com esse filho. Não. Isso aqui é a parte visível do iceberg. A cura, a solução desse problema está aqui, nessa mulher. Olhar para trás, para a ancestralidade dela e resolver as questões dela, para poder esse filho aqui se liberar, entendeu, Meire? A gente tem, você falou aí uma coisa muito importante, o pai rejeita. Cabe a nós agora, como adultos, seja a moça, a mulher que está cansada de não dar certo, de ter relacionamento amoroso frustrado, e ela se cansa, sabe, de receber tanta decepção, ou cabe a esse rapaz, esse homem, também cabe a nós que somos adultos, buscarmos a nossa cura. Nós precisamos entender o seguinte, nós temos uma mãe real e uma mãe imaginária. O pai real e o pai imaginário. Esse rapaz que foi atrás do pai e foi rejeitado pelo pai, ele vai continuar buscando o pai no inconsciente. Ele vai procurar no excesso de álcool. Entende? Ele não tem força para ir para a vida. Ele continua buscando o pai. É aí que entra a visão sistêmica. É aí que entra a terapia sistêmica. Porque ela vai mostrar exatamente esses cordões invisíveis aqui, ó. Por que que ele nasceu aqui nesse meio desse conflito? Sabe? Ele precisa de forças para caminhar. Agora, essa força tem que vir dele. Só que a pessoa sozinha é difícil, sabe? É preciso de ajuda profissional para se desvencilhar desses cordões, dessa energia presa, para separar o pai real do pai imaginário. Entende? Porque a gente só assume a nossa vida de adulto quando a gente consegue tratar a nossa criança interior. Entendeu? Muito sério, é muito sério. Uma mulher que se apaixona por um homem e ela começa a amar esse homem, e esse homem começa a se relacionar com ela, e eles se dão muito bem, eles estão muito bem juntos, é uma energia, uma troca de energia muito boa, e do nada ela escuta, eu te amo, mas vamos terminar? Isso é muito sério. Eu te amo, mas a minha religião não combina com a sua. Depois de terem sido felizes juntos, gente. Entende? Isso tudo tem um porquê. Nada é do nada. Nada é somente, é um safado, é um cabra safado. Não. Não é. É sistêmico. Isso é sistêmico. Isso tem uma razão de ser. Sabe? Toda pessoa que passa na nossa vida é a pessoa certa. Você, mulher, tá triste
porque não consegue reconstruir sua vida amorosa. É o seu sonho se casar, é o seu sonho construir sua própria família. E você só encontra homens indisponíveis? Simplesmente você, mulher, está atraindo esse tipo de homem. Sabe por quê? Porque você tem a mesma ferida dele. Tudo no universo é energia. Você tem a mesma ferida, você é a filhinha do papai. Terça-feira que vem a live será sobre a filhinha do papai. Então, semelhantes se atraem. A mesma energia, é como sintonizar o botão de um rádio. Eu só conheço homem safado, eu só conheço homem que some. Pois é, porque você está carregando essa energia. A notícia boa, a notícia excelente que eu tenho é, na hora que você quiser mudar isso, você muda. Você muda a sua vida quando você quer. Se você quiser, entende? Quando você cansar de sofrer, de se decepcionar, quando você reconhecer, tiver a humildade para reconhecer que você carrega um problema e parar de julgar e criticar somente a outra parte, aí a sua cura começa. Aí você vê mudança na sua vida. Entendeu? Então, já falei aqui, gente, que essa dinâmica aqui é apenas a ponta do iceberg. Essa mãe ficou excessivamente ligada a esse menino porque ela está emaranhada com o pai dela, com o avô dela. Ela está salvando alguém lá do passado. Eita! Eita mesmo. Tudo tem uma explicação. O pai, gente, ele assim, né? O universo não cria nada, não existe nada no universo por acaso. Não é por acaso que existe um pai e uma mãe para poder um feto ser gerado. Não. Tudo no universo tem função e papel e lugar. Que está fora, que não está funcionando direito, aquilo que está bloqueado na sua vida, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. E se você já procurou todas as alternativas, é sinal que a razão é inconsciente. É sinal que a razão é energética. Somente vai aparecer numa constelação. E aí a gente entende por que a pessoa foge da constelação. Por quê? Porque para fazer essa separação aqui é dolorido. É dolorido deixar o lugar da mãe e assumir seu lugar de filho, virar um adulto e ir para a vida. É dolorido porque ele sente culpa. Tudo isso no inconsciente. Enquanto isso, ele vai continuar machucando as mulheres e as mulheres filhinhas do papai da mesma forma. Certo? Para tudo que é para fora, tudo que é externo, tudo que é conquista. Ou seja, a conquista de uma família nova. Olha, isso aqui é uma família, por mais separado que esteja, por mais que esse menino não tenha conhecido seu pai, enfim, é uma família eternamente, energeticamente é uma família, e esse laço aqui, esse vínculo é indissolúvel, certo? Aí o que acontece? Esse menino aqui, separado do pai, do lado da mãe, casado com a mãe, como é que ele vai ter força para construir algo novo? Construir uma profissão nova, uma família nova, numa casa nova. Ele vai ter dificuldade de largar, de sair da casa da mãe. É aquele filho de 40 anos que ganha 30 mil reais, mas mora com a mãe. Entende? Mais algum comentário, menino? Ok, continuando. Deve ser muito dolorido mesmo esse processo. E
Só que a pessoa tem que escolher. Você, que é a mulher que está cansada de se frustrar, você tem que escolher qual é o dolorido pior. É você continuar encontrando homens indisponíveis? Ou é você enfrentar essa dor de se separar do seu pai, sair do lugar do lado dele e assumir seu lugar de adulta na vida? Qual é o mais dolorido? É um dependente emocional esse filho? Exatamente. Exatamente. Só que a mulher que atrai esse homem é outra dependente emocional, tanto quanto ele. Como nasce um filhinho da mamãe? Como nasce? Qual é a situação que esse menino nasce? É simples. Esse menino nasce em uma casa onde a última palavra era sempre da mulher. Simples assim. Gente, o que mais acontece hoje em dia é isso. O que mais acontece hoje em dia é família com mãe solo, não é verdade? E mesmo que tenha tido a presença física do papai, a última palavra era do homem. Érica lindona, a última palavra era do homem. Então pode ser qualquer contexto. A mãe e o pai em casa, mas a última palavra era da mãe, porque a mãe é uma controladora. Ou aquele menino que foi criado com vó, foi criado com tia. É assim que nasce um filhinho da mamãe. Uma palavra. No final da live eu vou dar uma palavra para a mãe, para o filhinho da mamãe e para a mulher que está cansada de só encontrar homens indisponíveis. Pati, lindona. Ok. Mamães controladoras, vocês precisam cuidar das suas próprias feridas. Agora que lembrei, tudo bem, Pati. Certo? Eu já falei isso, gente, vou repetir, não sei em qual momento da live você entrou, você vai ver, né, depois de um gravado. Você, mulher que sonha em refazer sua vida, sabe? Que é um direito e um dever seu, mas só encontra homem indisponível, vá corrigir suas emoções. Vá corrigir seu relacionamento com seu papai e com sua mamãe. Vai entender por que é que você só atrai homens que lhe abandonam. Por quê? Que você só atrai homens que lhe fazem chorar. Por quê? Nada é do nada, né? Somos energia e no universo não existe acaso. Isso é muito importante. Da mesma forma que está faltando um pai para o filhinho da mamãe, tá faltando uma mãe para a filhinha do papai. Simples assim, é muito simples. Duas pessoas não se atraem somente por causa da aparência, não mesmo. Um homem fraco vai atrair uma mulher controladora. 8 bilhões, né, de habitantes na Terra. Duas pessoas não se atraem por acaso. Óbvio que não. Os dois vão se atrair porque ambos carregam coisas que um precisa curar. Sabe? Essa pessoa e essa pessoa tem algo para mostrar para o outro, algo que precisa ser curado. Por isso se atraem. Bagagem energética, bagagem emocional. Já mostrei a dinâmica inconsciente. Se você chegou depois, eu vou deixar a live gravada. Deixa eu ver aqui. A lei yoga hormonal botou. Qualquer dia fala sobre relacionamento abusivo, por favor. Com certeza, Lei. Difícil quando a gente termina e o homem não aceita. Ah, sim. Eu já fiz várias lives sobre esse tema. Relacionamento abusivo. Com filho, relacionamento abusivo com pais, com cônjuge, com irmãos. Mas eu vou fazer de novo, Lei, certo?
pode me cobrar no direct, querida. Farei isso, é porque na próxima semana eu vou continuar falando desse assunto da indisponibilidade, que eu farei a live terça sobre a filhinha do papai. Mas depois a gente vai falar sobre, voltar, né, o assunto de relacionamento abusivo. Mas se você quiser, no meu canal do YouTube tem várias coisas, tem muito material lá, tá? Agora eu vou para as perguntas. Então, quase perto do fim já. É muito complicado. Não é complicada. A Meire falou, é muito complicada a situação. Na verdade, a origem de todas essas situações, ela é simples. Ela é simples. As perguntas. Olha a primeira pergunta que eu botei na caixa de perguntas do Story. A primeira pergunta é feita por uma mãe. Olha só. É que eu conheço essa mãe querida. Ela pergunta assim: por que nós, mães, temos a necessidade de estar sempre por perto para proteger um filho adulto? Um filho pequeno, um filho adolescente e um filho adulto. Gente, antes de eu continuar nessa resposta, quando eu li essa pergunta, sabe qual foi a cena que me veio imediatamente na mente? Foi um programa que eu vi da Discovery Channel. A manada, sabe a manada assim no campo? Pronto. E aí uma fêmea da manada deu à luz. E o filhote nasceu e ele tinha que ficar em pé. Imediatamente, ele tinha que ficar em pé e andar para acompanhar a manada imediatamente. Se ele não conseguisse ficar em pé sozinho, e a mãe ali do lado dele, se ele não conseguisse ficar em pé e andar, a manada não ia parar, nem a mãe ia parar, ele ia ficar lá para morrer. Entende? Nossa, que exemplo forte. Mas foi a cena que me veio. Por quê, gente? Porque a natureza, ela nos ensina que existe um tempo para cuidarmos e protegermos nossas crias. Existe um tempo. Passou desse tempo, nasce um adoecimento. Entende? Então, até que idade, mãe, você acha que seu filho precisa ser protegido por você? Até que idade o seu filho precisa da sua proteção? Até que idade é proteção? Até que idade é superproteção? Quando é que o seu filho vai aprender a confiar nele? Quando é que seu filho vai aprender a superar sozinho as dificuldades? Como é que seu filho vai adquirir autoconfiança? Como? A diferença do feminino para o masculino, criando um menino, a diferença da esfera da mãe para a esfera do pai, o exemplo que eu sempre dou, é quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta. A mãe, quando o menino está aprendendo e ele cai, a mãe faz como? A gente faz como? Ai, tadinho, vem cá que mamãe dá um beijinho. E sopra. Como é que o pai faz? Levante e vá de novo. Entende? Essa é a energia do masculino que faltou para o filhinho da mamãe. Outra resposta para essa mãe que perguntou por que a gente tem necessidade de estar protegendo o tempo todo, até o filho adulto. Porque você traz essa energia, essa ferida lá de trás. Tem algo em você mal resolvido lá atrás. Esse comportamento de exagero, de superproteção, não começou com você. Você se sente a salvadora do mundo. Entende? Outra pergunta que eu já respondi, gente. 3 perguntas aqui eu já respondi. O filhinho da mamãe, quando o homem é muito apegado à mãe, sim. Exageradamente. Doentiamente apegado à mãe.
Como identificar também já respondi. Quais características eu já respondi. Outra pergunta que eu recebi foi... Muito boas perguntas, viu, que eu recebi. Top. O que fazer para mudá-lo? Nada. Nada. Ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar um homem indisponível. Não posso, né? Essa busca de cura, essa busca por mudança, ela é pessoal, né? Qual é a solução? Vou mostrar a solução, tá? Tá aqui a mamãe, o filhinho da mamãe, o papai. Vou botar aqui uma moça, certo? Uma mulher. A solução é esse filho aqui, que agora é por fora, né? Por fora ele é um homem. Cabe a ele agradecer a mamãe, a vida, se despedir da mamãe, sair da esfera da mamãe, se aproximar desse pai inconscientemente, tá? Ai, o meu pai, digamos que você é um homem que está assistindo essa live. Ah, meu pai era fraco, meu pai... Mamãe tinha razão em criticá-lo, ele era muito fraco, enfim, ele bebia, enfim, seja qual for a crítica que você tem, não importa. Tem que separar o pai real do pai imaginário. O seu pai foi através do seu pai que você chegou na vida. Então você precisa se aproximar da força do masculino. Vá sair com homens, saia com homens. Procura a companhia de homens, sabe? De menino, de tio, de avô, para aprender o que é ser um homem, aprender o que é tomar iniciativa. Meninos crescem com homens, mesmo que você seja um menino de 70 anos, você precisa da companhia do masculino para crescer. Mas é preciso primeiro renunciar ao primeiro amor da sua vida, que é a mamãe, para poder se aproximar de uma mulher e com essa mulher construir a sua própria família sem depender emocionalmente dela. Construir uma família pelos motivos certos, não porque a família obrigou ou por outros motivos, não, pela aparência, não. Entende a diferença? Alguma pergunta, gente? A Lei Yoga eu vou printar aqui, porque depois que acaba a live, essa sua pergunta some. Outra pergunta que eu recebi foi... A indisponibilidade tem cura? Tem. Eu sou uma ex-filhinha do papai, graças a Deus. Por 50 anos eu fui... Vamos botar aqui, né? Vamos botar aqui a imagem de cura para você. Aqui tá mamãe e papai, aqui tá você curado, indo para a vida. Eu sou uma ex-filhinha do papai. Eu era indisponível, eu só atraía homens que me deixavam. Por quê? Porque lá no fundo eu estava casada com papai. Eu estava buscando a aprovação de papai, eu estava buscando ser vista por papai. Até o dia que eu entendi isso. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Eu atraí outro tipo de pessoa. Eu atraí um homem masculino, adulto. Entenderam? Vou falando, tá, gente? Enquanto ninguém mandar pergunta. Cadê? Onde foi que eu parei? Olha que pergunta boa. Quais sinais que eu posso ver antes de me relacionar com o filhinho da mamãe? Gente, é uma palavra só. O sinal que você tem que ficar atenta é as desculpas que ele dá. Porque ele não vai lhe priorizar. No Natal ele não vai lhe priorizar. No Ano Novo ele não vai lhe priorizar. Você vai sentir-se desprezada.
porque você não vai ser prioridade. E ele vai dar desculpas. Ou não. Pode ser que ele seja tão profundamente mais adoecido que nem desculpa ele dá. Mas ele volta, entende? Então é a desculpa e você não ser a prioridade da vida dele. É bem simples. Por isso, a importância de você, de todos nós, cuidarmos das nossas emoções. Isso aí é a coisa mais importante de todas, gente. Devia estar assim na feira, sabe? Na feira, terapia. Pra gente não sofrer. Outra pergunta. Se a culpa é da mãe que o criou, se a culpa é da mãe que o criou, como nós podemos criar homens que criem um relacionamento saudável com a nova família? Vou repetir a pergunta, tá? Peraí, gente, tomar uma aguinha. Sede. Se a culpa é da mãe que o criou, como nós podemos criar homens que criem um relacionamento saudável com a nova família? Gente, não existe culpados. Não existe culpados. Não existe. Cada um tem a sua consciência. Cada pessoa tem a consciência. A culpa da mãe não é da mãe. Eu já expliquei que essa mãe que tem uma ligação excessiva com seu filho e não libera o filho para ir para a vida, essa mãe está emaranhada, cheia de cordões invisíveis aqui. Foi assim, nessa família disfuncional, que a vida chegou para esse homem, para essa mulher. Foi assim que a vida chegou. Ele chegou na existência nessa configuração de família. Cabe a ele parar de julgar esses dois, parar de achar que salva essa mãe, parar de criticar esse pai, e cabe a ele, como adulto, buscar cura. Boa noite, Gilkia. Outra coisa muito importante, gente, nós curamos a nossa descendência quando nós curamos a nós, na terapia sistêmica. Por isso que o nome é sistêmico. Não tem ninguém separado. Está todo mundo ligado. Todos nós ligados. Todos nós. Então, quando mamãe se cura, ou o papai, né? Tem homens que vão buscar ajuda terapêutica. Tem homens que vão buscar terapia sistêmica. Graças a Deus. Eu conheço alguns. Quando eu começo a receber, a corrigir o lugar que eu estou aqui nesse sistema familiar, sabe, corrigir essas feridas, essas memórias, essa energia. Quando essa energia começa a ser liberada, é óbvio que a minha descendência será alcançada com esses movimentos. Né? Outra pergunta. Porque, gente, é o seguinte, a cura está disponível para todos. Só vai receber a cura quem despertar. Quem despertar é que vai receber a cura. Não são todos que vão receber a cura. Entendeu? Ou seja, depende de quem? Pergunta. Rosane, acho que é um A aqui, né, Meire? 17 anos de relacionamento e o parceiro diz que a família dele não casa. Mas também não vai embora porque faz da companheira a mãe. Gente, pronto. É o filhinho da mamãe, é o casado com a mãe. Casado com a mãe. Certo? Aí a mulher desse homem, que está com ele há 17 anos, acha que ele vai mudar. Pode ser que mude? Pode ser. Pode ser que nunca mude. Pode ser que ele nunca queira despertar. Nunca. Entendeu? Então, quem é que vai buscar a cura? É quem está sofrendo. É quem reconhece que tem um problema. É quem reconhece que tem uma ferida que busca a cura.
Do contrário, nada muda. Ai, esse exemplo, vou tirar um print, tá, Meire? Para depois eu vou fazer um vídeo lá pro canal com a sua pergunta e a pergunta da Ale Yoga. Ele não vai embora. Não, ele tá casado com a mãe. Pronto. Simples assim. Aí, todos os relacionamentos são adoecidos. Quando o nosso relacionamento com a nossa mãe é adoecida, todos os outros também são. E aí você pensa assim, mas eu não tenho problema com a minha mãe. Eu vou na casa da minha mãe toda semana. Eu visito minha mãe todo dia. Eu sou apaixonado por minha mãe. Pois é. Mas se tem problema de relacionamento, se tem disponibilidade, se tem relacionamento fracassado, se tem vida de aparência, tem problema com mamãe sim. Porque toda doença tem um sintoma. Que mais? Outra pergunta falando de culpa e da mãe. A culpa da mãe. Será que o filhinho da mamãe é culpa de quem o educou ou é da personalidade de cada um? Não existem culpados, como eu já falei. Não existem culpados. Cada um de nós dá conta daquilo que recebeu do jeito que consegue dar conta. Pronto. Cada um de nós tem uma consciência. Tem uma consciência. Entende? Não é culpa da mãe. Não é culpa. É culpa de quem? Não é culpa de... Não existem culpados. Essa postura de culpar o outro impede a gente de receber a cura. Para a cura começar a chegar, a gente tem que entender a dinâmica por dentro, sabe? No profundo, no inconsciente. Se você está sofrendo, é porque você está atraindo o sofrimento. Essa é a parte que algumas pessoas não querem aceitar. Que a maioria de nós, a grande maioria, a esmagadora maioria de nós está na infância. Obrigada, de nada, Miri. A maioria de nós está na infância. Achando que é adulto só porque faz sexo, só porque tem boleto para pagar, acha que é adulto. Só que não. A última pergunta. A mãe pode prejudicar seu filho adulto a se posicionar, a não ter confiança, sentir medo por ser protegido? Sim, eu já expliquei, né? Aqui várias vezes. Esse filho que você chama de adulto é um menino sem força. Sem força. Para crescer. Igual aquele elefantinho. Pronto, aquele elefantinho que tem uma estaca. Sabe aquela cena do elefantinho que é amarrado a uma estaca? Pronto. Esse elefantinho vai crescendo. E ele vai tentando sair, se libertar da estaca. Só que ele não consegue. E ele desiste de tentar. E ele cresce, vira gigante, enorme. Com o tamanho dele, ele tiraria a estaca facilmente. Só que ele aprendeu na infância que ele não consegue remover a estaca. Essa é o melhor exemplo da crença limitante, é o maior exemplo do que eu estou explicando aqui. Vivemos na infância. Essa que é a verdade. Próxima terça-feira farei a live A Filhinha do Papai, tá? E você que reconhece que precisa de ajuda, que tá vendo essa live agora ou no gravado, meu WhatsApp está aqui no link da bio. Basta clicar e você já fala comigo e agenda o começo desse lindo processo seu de cura, de ressignificação. Toda dor pode e deve ser transmutada, transformada em lição e força para uma grande conquista no seu futuro. Grandes vitórias, grandes sucessos, grandes conquistas vieram de grandes dores, quando foram curadas e ressignificadas. Del, tudo bom, Del? Você está chegando quase no final, assista a live depois, viu? Que eu vou deixar gravada. Ok, próxima terça-feira, outra live muito importante. Para você que é mãe de menino, mãe solo ou mãe casada, não importa.
Muito importante você entender que controle não é amor. Controlar a vida do seu filho, que vai crescendo, não é amor, tá? Você, mamãe, precisa liberar o seu filho. Liberar o seu filho. E você cuidar das suas feridas. Superproteção desprotege. Já ouviu essa frase? Como é que seu filho vai adquirir autoconfiança se toda hora você está com as asas em volta? Ou então, se toda hora, como é que seu filho vai aprender a ser um homem se toda hora você está criticando o pai, impedindo esse relacionamento aqui? Como? Não vai. Ele vai continuar aqui, ó. Querendo salvar você, querendo sair e ao mesmo tempo sem força para sair de perto de você. É simples assim. Se não for os desafios e as dificuldades, como é que seu filho vai adquirir autoconfiança? Para você que assistiu essa live, se reconhece como filhinho da mamãe, entendeu o processo. Você falou, entendi agora. Agora eu entendi. Eu sou uma pessoa de relacionamentos quebrados. Eu quero mudar isso. Quero me sentir pleno. Sabe? Meu WhatsApp está aqui no link da bio. Basta você marcar comigo e a gente começa a tratar dessa dinâmica, corrigir o que está fora do lugar. Simples assim. E importante, você que se reconheceu como filhinho da mamãe, você não pode salvar sua mãe. Não pode. Você precisa entender que mamãe e papai, cada um, nasceu com um destino. E eles são grandes. Eles dão conta do destino deles. Você não tem... Não é possível salvar mamãe e nem papai. Porque eles vieram antes. Você é filho. Gente, você não tem noção. Depois que a gente atende uma pessoa e a gente, depois de uma constelação, a frase que eu ouço é de alguém aqui, ó, que estava tentando salvar a mãe, salvar o pai, criticando o pai, julgando a mãe. Quando essa pessoa consegue se desvencilhar, a frase que eu mais ouço é: ai, que alívio. Porque é pesado, gente. É pesado a gente viver, crescer e viver fora do nosso lugar, carregando outra pessoa, salvando outra pessoa. É muito pesado. Você que é filhinho do papai, como eu já falei, despeça-se de mamãe e se aproxime da energia do seu pai. Para você não sair dessa vida com as mesmas tarefas que recebeu quando chegou nessa vida. A nossa vida é uma salinha de aula, a gente precisa sair dela diferentes, sabe? Melhores de quando a gente chegou. Do contrário, você perdeu uma chance enorme, né? Se você não amadureceu. E para a mulher que até agora não tem sucesso na vida amorosa, você precisa se despedir de papai e se aproximar de mamãe. É o contrário, é por isso que você está atraindo só homens indisponíveis. Porque você está casada com papai. Sobre isso que eu vou falar terça-feira. Ok, é preciso, o filhinho da mamãe precisa fazer as pazes com seu pai aqui, ó. Aqui, meu pai já morreu, meu pai saiu no mundo, não sei quem foi, sim, mas é aqui no inconsciente que você precisa parar de criticá-lo, entender que ele fez o que ele conseguiu fazer. Entendeu? Onde tem julgamento, tem sofrimento. Simples assim. Conclusão. Primeira coisa, toda relação começa com a mãe. Certo? Você atraiu um marido fraco,
Porque você tem problema com a sua mãe. Problema inconsciente. Eu sou apaixonada pela minha mãe. Todos somos. Todos nós amamos nossa mãe. Mas, se você tem problema de relacionamento, essa mamãe aqui no inconsciente, e você está no lugar errado. No papel errado. Na função errada. Toda relação começa com a mãe e se completa com o pai. Flavinha, querida! Beijo pra você. Gente, vocês que estão chegando agora, a live vai ficar gravada. Assista do começo, porque o assunto é muito bom. E próxima terça-feira eu farei outra live, a filhinha do papai, tá? Toda relação começa com a mãe e se completa com o pai. Segundo, a maioria de nós, a grande maioria, está na infância. Vivemos na infância. Terceiro, o filhinho da mamãe é alguém sem força e sem limites. Por isso é que o filhinho da mamãe se coloca em situações de risco. Ele mesmo se coloca em situações de risco. Ele pode acabar no presídio, ele acaba com vício, ele adquire vícios, ele anda com mais companhias, e é óbvio que é a mesma, entre aspas, doença, mas com variações, né? Por quê? Ele assume comportamento de risco? Porque ele está buscando pai. O pai que foi impedido de chegar a ele. Ele precisa de um limite. E às vezes o limite é algo trágico. Oi, Ru, saudade de você. Nossa, Flavinha, também. Nem fale. Isso é muito sério, gente. Isso é tudo muito sério, certo? Por isso que eu dou os parabéns para você que está aqui, que escolheu esse assunto, que depois vai assistir a live no gravado, que se interessa em aprender. A gente muda a nossa vida quando a gente aprende informação nova, sabe? A gente se abre sem preconceito. Marbelle, lindona, bem-vinda. Chegou no final, vou deixar a live gravada, viu? E o que mais que eu escrevi aqui? Pronto. Muitas informações importantes que eu dei nessa live. Não espere ter outra decepção para você buscar ajuda, certo? Você pode entrar em contato comigo hoje. Beijo, gente, e até a próxima terça-feira, onde eu farei uma live com o tema A Filhinha do Papai. Ok? Beijo, beijo.